Oi, terceiro ano, tudo bem com vocês? Estou morrendo de saudades. Bom, eu até agora não tinha gravado nenhuma aula e eu vou começar com Revolução Russa porque a gente estava vendo Primeira Guerra Mundial. Só para vocês relembrarem, eu falei para vocês que em 1917 a Rússia ela saiu da Primeira Guerra Mundial, uma vez que estava passando por uma revolução socialista no seu país. E aí, eu decidi dividir o vídeo que eu vou passar para vocês em dois. A primeira parte eu vou explicar os antecedentes da Revolução Russa, como que estava a Rússia antes da Revolução Socialista, e a segunda parte é que vocês vão ver realmente como que aconteceu essa revolução e se realmente foi aplicado tudo aquilo que era idealizado por Karl Marx, por Engels e por Lenin, ok? Bom, para a gente entender como que aconteceu a Revolução Russa de 1917, a gente tem que lembrar, tem que pensar que havia uma ideologia antes disso. Essa ideologia é o socialismo, que foi tão falado, tão propagado por Karl Marx, tanto nas obras do Manifesto Comunista como no Capital. Só que Karl Marx, quando ele fala sobre uma revolução do proletariado, uma ditadura do proletariado, ele na verdade ele está pensando em um país industrializado. Ele está pensando nas grandes potências industrializadas da Europa no século XIX. Em nenhum momento, quando ele escreveu os seus textos, ele imaginava que a primeira experiência socialista do mundo aconteceria justamente na Rússia. Por quê? Porque a Rússia, na verdade, era um país extremamente atrasado, era um país que vivia da agricultura, 80% da população estava no campo. Então, os ideais marxistas, na teoria, não eram voltados para a Rússia, que depois veio a se tornar a União Soviética. Foi pensado, na verdade, nas grandes potências europeias, como a Inglaterra, como a França, como a própria Alemanha. Então, dentro da ideologia marxista, a ideia era caminhar em direção de uma sociedade sem classes e sem propriedade privada. Então, o socialismo, ele seria uma etapa para se chegar ao comunismo. Por que eu estou falando isso para vocês? Vocês vão ver que tem aí um quadro comparativo. Nesse quadro comparativo, eu coloquei, para vocês uma comparação entre o que é o capitalismo hoje, qual era o ideal marxista, o que Marx, o que Engels sonhou, e o socialismo real, que foi aquele socialismo que realmente existiu na União Soviética, existiu e existe ainda em Cuba, na Coreia do Norte, e vocês vão ver que é bem diferente daquela ideologia pensada por Marx lá no século XIX. Então, se vocês olharem para o quadro comparativo, onde está escrito aí o sonho e a realidade, vocês vão perceber o seguinte: no capitalismo, que é o sistema que nós vivemos, existe a propriedade privada. No ideal marxista, qual que era o pensamento de Karl Marx? Através de uma revolução, de uma ditadura do proletariado, todas as terras, as minas, as empresas, elas pertenceriam à coletividade, ou seja, seriam de todos, tá? Mas no socialismo real, no socialismo que realmente existiu e que ainda existe, não foi isso que aconteceu. Terras, minas, empresas, elas pertencem ao Estado. Ou seja, aconteceu uma estatização da economia. Então, todas essas propriedades que antes eram privadas, hoje elas estão nas mãos do Estado e é o Estado que toma uma decisão, é ele que está à frente dessas grandes empresas, das terras e das minas, dos bancos, de tudo. Bom, no capitalismo, as decisões econômicas, elas são tomadas pela burguesia, que busca o quê? O lucro pessoal. No ideal marxista, as decisões econômicas, elas deveriam ser tomadas democraticamente por todos, pelo povo trabalhador. No socialismo real, não foi isso que aconteceu. As decisões econômicas, elas acabaram sendo tomadas pelos altos burocratas do Partido Comunista. Quem são esses altos burocratas? Os altos funcionários do Partido Comunista. Então, eles acabavam tendo o quê? Privilégios. Outra diferença, quando a gente olha o capitalismo, a gente consegue perceber
uma desigualdade social muito grande. Existem grandes diferenças sociais. A burguesia, ela recebe muito mais do que o proletariado, né? E aí a gente percebe uma grande injustiça social. No ideal marxista, não existe mais ricos e não há mais diferenças sociais. Quando essa diferença social ela existe, ela é muito pequena. Isso na ideologia. Na prática, no socialismo real, como ele existiu na Rússia e como ainda existe em alguns países, realmente eu não tenho mais essa divisão, burguesia e a sociedade dos menos privilegiados. Mas o que acontece? Acaba havendo privilégios para a classe dos burocratas, porque são aquelas pessoas que estão no poder. Então elas acabam tendo privilégios materiais, ou seja, a desigualdade ela continua acontecendo. Outra diferença que vocês vão ver aí no quadro é que no capitalismo, o capitalismo ele funciona tanto em regimes democráticos, onde há liberdade, como em regimes autoritários, como em ditaduras. Exemplo, o Brasil já viveu períodos ditatoriais, tanto lá na época do governo Vargas, que a gente ainda vai estudar, quanto no período do governo militar. Nem por isso o Brasil deixou de ser capitalista. Então o capitalismo ele pode funcionar tanto num regime democrático com amplas liberdades, como um regime autoritário, como por exemplo uma ditadura, tá? No ideal marxista, na ideologia de Karl Marx, o que ele pensa é em amplas liberdades democráticas para todos os trabalhadores. Todos teriam voz. Mas isso não aconteceu no socialismo real. No socialismo real, o que a gente percebe é uma ausência de liberdade, é uma ausência de democracia, uma perseguição política muito ferrenha. Ou seja, existe uma grande opressão àqueles, repressão àqueles que vão contra o sistema. Por que eu tô falando tudo isso para vocês? Para vocês entenderem que a Revolução Russa, ela vai ser, sim, a primeira experiência socialista da história. Mas não é tão bonita, tão gloriosa como todo mundo imagina. Porque muitas vezes a gente acha assim, o socialismo seria a solução de tudo. Mas a gente vai perceber que quando não existe liberdade, quando prevalece o autoritarismo, não é bom para ninguém. Nenhum sistema ele consegue sobreviver sem as liberdades, porque uma hora alguém vai questionar isso. Não é todo mundo que vai acatar isso. Ninguém vai estar, não são todas as pessoas que vão estar felizes com esse sistema. Então eu coloquei uma tela para vocês aí, mostrando as diferenças entre socialismo e comunismo. Só para vocês entenderem. Comunismo nunca existiu. Como assim, professora? A gente fala de comunismo o tempo todo, Partido Comunista, existem partidos comunistas no mundo inteiro, como que não existe comunismo? Pois é, a ideia, gente, de Marx, Engels e depois Lenin, que vai ser aí, o precursor dessa revolução que vai acontecer na Rússia, é que o socialismo, ele seria uma etapa para se chegar ao comunismo. Só que nós paramos nessa etapa do socialismo. O comunismo, ele nunca existiu. Nenhum país até hoje chegou-se ao comunismo. Então vamos lá. Eu coloquei aí para vocês na tela, vocês vão ver que o socialismo é um conjunto de doutrinas que tem por fim a socialização dos meios de produção, mas elas são coordenadas pelo Estado. Lembram que eu falei? No socialismo real, o que aconteceu foi uma estatização da economia. Todas as propriedades privadas, elas foram confiscadas, mas elas passaram para a mão de quem? Do Estado, do governo. Quem vai coordenar a distribuição de terras, quem vai coordenar a produção, quanto deve ser produzida, quanto deve ser vendido, o que pode ser exportado ou não, é o Estado, é o governo. É ele que tem controle de tudo. Mas essa não era a ideia inicial de Karl Marx, nem de Engels, nem de Lenin. O que eles queriam, na verdade, é que essa etapa ela colaborasse para algo maior, que seria o comunismo.
Aí o comunismo tá aí para vocês. É um sistema de governo onde não existem mais classes sociais, porque não há mais diferenças. Não existe propriedade privada e o mais importante, não existe a figura do Estado. É essa a diferença. Em outras palavras, coloquei aqui para vocês, o socialismo então é uma etapa de transição anterior ao comunismo. Ela tem como foco o desaparecimento do capitalismo. No comunismo não existe mais a necessidade de se ter um Estado. Por quê? Porque todas as decisões são tomadas democraticamente pela classe operária, ou seja, por todos, pelos trabalhadores. Então, ao contrário do que muita gente pensa, né, não existe comunismo, a etapa do comunismo ela nunca foi atingida em nenhum país do mundo e infelizmente, a gente utiliza a expressão comunista como sinônimo do socialismo. Tá errado? Tá. Mas se numa prova, numa atividade, estiver escrito comunismo da União Soviética, podem considerar, porque as pessoas acabam colocando como sinônimo. Mas vocês acabaram de descobrir que não é, que o comunismo, na verdade, nunca existiu. Bom, e aí, para a gente entender como que vai começar essa revolução socialista lá na Rússia, a gente tem que entender como que estava a Rússia no início do século XX. Vamos lembrar que a revolução ela aconteceu em 1917. Antes de 1917, como que era esse país? Né? A Rússia é um país gigante, né? E ela era um país extremamente atrasado para aquela época. Por quê? Enquanto o restante da Europa está se desenvolvendo, estão se formando grandes potências industrializadas, nós vimos que esses países estão em uma grande rivalidade imperialista, conquistando territórios na África, na Ásia, e inclusive disputando territórios na própria Europa. A Rússia não. A Rússia ela quer garantir o seu território e ela tem até uma certa preocupação com o avanço dos alemães. Mas é uma Rússia ainda muito atrasada. O sistema é um sistema czarista. O que é o czarismo? A Rússia ainda vivia um absolutismo monárquico, ou seja, ela era governada por um imperador, que naquela época era o imperador Nicolau II. Ou seja, num sistema absolutista, as outras camadas sociais, elas não têm voz. Quem tem voz dentro desse sistema era apenas o clero e a nobreza. E aí eu coloquei na tela para vocês que é uma economia rural. Por que eu quis enfatizar isso? Porque 80% da população da Rússia, no início do século XX, vivia do campo, vivia da agricultura. A maior economia russa era a economia agrícola, voltada para a exportação. E com um detalhe, a Rússia ainda vivia muitos resquícios ainda do feudalismo. Só para vocês entenderem, nós já estudamos nos anos anteriores que o feudalismo ele começa a se desestruturar lá no século XIV, XV. Na Rússia, o feudalismo ele só foi abolido de fato no final do século XIX. Ou seja, era muito recente ainda. Isso quer dizer que as relações entre os camponeses e a nobreza ainda estavam pautadas em regras, em normas, em tributos fixados lá na época do feudalismo. Então é uma sociedade muito pobre, muito miserável, que literalmente passa fome. A desigualdade social, ela é muito grande. Quando a gente olha para as cidades, e eu olho para a indústria russa, essa indústria russa também é muito obsoleta, ela é muito atrasada, ela é muito antiga. Ela nos lembra muito a industrialização do início lá na Inglaterra, quando a gente começou a estudar lá no século XVIII, as primeiras indústrias, que eram indústrias têxteis, que aconteciam muitos acidentes de trabalho, que eu tenho uma grande quantidade de mão de obra infantil e feminina nas fábricas. Era isso que acontecia na Rússia no início do século XX. Ou seja, para o povo trabalhador, tanto faz se estava no campo ou se estava na cidade,
as condições elas eram precárias. Não existiam leis trabalhistas que assegurassem direitos a esses trabalhadores. Não existia uma regulamentação das horas de trabalho. Não existia uma proibição do trabalho infantil, né? Então, a situação na Rússia, no início do século XX, para o trabalhador, tanto rural quanto o trabalhador urbano, elas eram péssimas, ok? Bom, continuando, então, diante desse contexto que eu expliquei para vocês, é claro que existiam partidos que faziam oposição a esse regime czarista, esse regime de absolutismo monárquico, que centralizava todo o poder nesse czar, no Nicolau II. Foi aí, então, né, que surgiu um partido na Rússia chamado Partido Operário Social Democrata. Esse partido, no ano de 1904, ele vai ter uma cisão, ele vai se dividir. Por quê? Apesar deles terem um objetivo comum, que era acabar com o czarismo, acabar com o absolutismo monárquico, dentro desse partido as pessoas pensavam diferente. Então, por isso, foi dividido em duas alas, em dois grupos. De um lado, os mencheviques, do outro, os bolcheviques. Só para vocês saberem, vocês estão vendo o slide aí agora, em russo, menchevique significa minoria, tá? Em russo, bolchevique significa maioria. Por quê? Minoria não é no sentido quantitativo aí de representação dentro desse grupo político, não. Porque até é pelo contrário. Quando a gente olha o Partido Operário Social Democrata lá no início do século XX, a maioria dos membros eram mencheviques. Só que eles representavam uma minoria dentro da sociedade. Que eram quem? A burguesia. Já os bolcheviques, daí, que eu acabei de falar para vocês que significa maioria, apesar de ter um número menor dentro desse partido, eles representavam a maioria da sociedade, que eram quem? Os camponeses e os operários. Além de representar grupos distintos, eles também tinham pensamentos diferentes, né? Então, os mencheviques, por exemplo, eles acreditavam que para acabar com o absolutismo monárquico na Rússia, para derrubar o czarismo, que isso deveria ser feito por etapas e deveria ser algo planejado e com o apoio da burguesia e com o apoio do parlamento russo, que lá na Rússia era chamado de Duma. Duma e parlamento são a mesma coisa, tá? Então eles acreditavam que de forma pacífica eles poderiam conseguir apoio dentro do parlamento para reformas em que eles teriam como objetivo aí final a derrubada do absolutismo monárquico. Por quê? Porque eles queriam maior representatividade dentro desse governo. Só que essa minoria, né, que está representando aí a burguesia, então ela quer agir de forma pacífica, ela é contra a violência, e aí eu coloquei para vocês aí que eles têm como líderes Plekhanov e Martov, e eu coloquei aí a imagem dessas duas pessoas. Já os bolcheviques, gente, eles querem ir à risca lá no pensamento marxista, e junto com o pensamento marxista vai agregar o pensamento de Lenin, que é um grande líder dos bolcheviques. E para ele era necessário que acontecesse uma revolução do proletariado, uma ditadura do proletariado. O povo deveria pegar as armas, fazer uma revolução e tomar o poder. Só assim, através de uma ditadura do proletariado, eles conseguiriam melhorar, né, essa situação econômica e social da Rússia, que até então era de precariedade. A questão é, qual que era o argumento dos mencheviques? Se nós fazemos uma revolução agora, nós vamos dividir o quê? Dividir quais riquezas? Ok, a gente tira o czar Nicolau II do poder, mas a Rússia é um país pobre, é agricultura, as indústrias são muito atrasadas. Como que a gente vai criar um sistema socialista de confisco das propriedades, divisão dessas sociedades entre a população, se a gente não tem o que dividir? Então, para eles, era necessário desenvolver o capitalismo na Rússia e só depois que esse capitalismo estivesse desenvolvido, aí sim
pensaria-se numa revolução? Na verdade, eles estavam querendo o quê? Ganhar tempo para a burguesia ficar no poder. O pensamento dos bolcheviques já é totalmente diferente. Não importa que a Rússia seja pobre, seja um país atrasado, nós temos que tomar o poder agora e construir uma nova Rússia. Então, o pensamento, vocês estão percebendo que ele é bem divergente, né? Ele é bem diferente. O que eles têm em comum é derrubar o czar do poder, é acabar com o absolutismo monárquico. Bom, colaborando já com esse pensamento, né, que não vai de encontro com as propostas do czar, porque era um governo também muito repressor. Muita gente acha que as prisões na Sibéria, os primeiros a serem enviados foi no governo de Stalin, mas não, isso já era uma prática que acontecia dentro do absolutismo monárquico na Rússia. Desde o século XVI, aqueles que faziam oposição ao regime, eles eram levados a esses campos de trabalho na Sibéria. Então, com esse pensamento, vão acontecendo outras coisas na Rússia. E aí, se vocês estão aí acompanhando comigo, vocês estão vendo uma tela escrito Domingo Sangrento. O que é isso, professora? 22 de janeiro de 1905. O povo, o trabalhador, principalmente os operários, aqueles que estão na cidade, eles estão cansados dessa política de não valorização. Uma carga horária de trabalho exaustiva, chegavam a trabalhar mais de 12 horas, 15 horas por dia, e não havia nenhuma regulamentação quanto a isso. E uma crise de abastecimento muito grande, muita fome. Por quê? Porque no ano de 1904, a Rússia ela passou por uma guerra contra o Japão, por disputas por territórios na China. E a Rússia perdeu essa guerra. Ou seja, os cofres públicos estavam a zero. E isso aumentou ainda mais a crise econômica dentro da Rússia. Então a fome, ela era muito presente. E o desespero, então, desses trabalhadores vão fazer com que eles façam uma carta, uma petição, um documento para entregar nas mãos do czar. Mas nesse momento, não era interesse deles, não era vontade deles derrubar o czar. Pelo contrário, o czar era uma figura até querida dentro da Rússia. Muitos o saudavam, o chamavam como o pai do país, o paizinho da sociedade. Só que eles então fazem esse documento, né? E o que eles querem nesse documento? Eles querem igualdade de direitos, eles querem participação na Duma, no parlamento russo, eles querem liberdade de expressão e religião, fim da fome, né? Querem uma redução da carga horária de trabalho e com isso entregam esse documento. Entretanto, qual que vai ser a resposta do czar Nicolau II? Eles entregam isso no Palácio de Inverno. E ele, infelizmente, o czar, ele manda, né, os soldados, a guarda, abrir fogo contra todos os manifestantes que estavam ali. Nós não temos números certos de quantas pessoas morreram, mas em torno de 1.000 pessoas foram sacrificadas aí nesse episódio. O czar, que até então ele tinha apoio popular, as pessoas só queriam que fossem feitas algumas melhorias, que eles tivessem maior participação nesse governo. Aquilo ali, aquela resposta do czar a essa manifestação em frente ao palácio, serviu o quê? Para uma preparação para a Revolução lá em 1917. Lenin, ele fala que o Domingo Sangrento, ele tornou-se um ensaio geral para a Revolução. Por quê? Porque a partir daquele momento, o povo russo, aquelas pessoas começaram a entender quem era de fato o Nicolau II. Ele, na verdade, era um governante, um imperador, que queria o quê? Garantir os seus privilégios e que não estava preocupado de fato com os interesses da sociedade russa. Então, como houve, a partir desse episódio, uma onda de greves por toda a Rússia, várias manifestações, protestos contra a atitude do czar, ele, temendo perder o poder, ele decidiu então, em outubro de 1905, instituir uma monarquia parlamentar na Rússia. Ou seja, ele continuaria sendo rei,
mas o parlamento teria representantes e que poderia ter representantes inclusive do povo, que recebeu o nome aí de sovietes. Na verdade, gente, ele estava ganhando tempo, porque enquanto ele faz essa promessa de implementar esse parlamento com a participação popular, ele, na verdade, estava articulando o quê? A prisão dos opositores políticos e o exílio também daquelas pessoas que não compartilhavam com as suas ideias. Como ele acabou prendendo, matando e exilando muita gente da oposição, os movimentos, os protestos, as greves que estavam acontecendo na Rússia, elas foram diminuindo e elas acabaram sendo o quê? Esquecidas. Então, durante um tempo, o czar ele pôde governar tranquilamente, porque os principais líderes desses movimentos não estavam presentes. E aí, de 1905 até o início aí de até o final, de 1914, o czar ele governou de forma tranquila. Qual foi o grande erro dele? A participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Por quê? Então vamos lá. A Rússia, ela era extremamente dependente da Inglaterra. Então, tanto para importar produtos ingleses, quanto também para importar tecnologias para serem utilizadas nas indústrias russas. Então, devido a essa dependência com a Inglaterra, o interesse de anexar territórios na Turquia e ainda fazia oposição à política externa da Alemanha, que estava querendo conquistar territórios na Europa Oriental, os russos eles entram na Primeira Guerra Mundial na Tríplice Entente, que a gente já estudou isso, né? Então a Tríplice Entente ela começa com Inglaterra, França e Rússia. Pois é, só tem um problema. Eu falei aqui o tempo todo que a Rússia era um país pobre, que vivia da agricultura. Apesar de numericamente o exército russo ser o maior de todos, o exército não estava preparado para essa guerra. O exército da Rússia não tinha equipamento adequado, não tinha fardamento adequado, não tinha nem treinamento adequado para aquela guerra. Quando a gente olha os números, o resultado da Primeira Guerra Mundial, o maior número de soldados, não de civis, de soldados que morreram na Primeira Guerra eram soldados russos. Muitas vezes não tinham um fardamento adequado para conseguir aguentar as temperaturas abaixo de zero no território russo. Então isso começou a ter, como eu vou dizer, uma repercussão muito negativa dentro da Rússia. E as primeiras pessoas a se atentar a isso, porque estão perdendo os seus filhos, os seus maridos, são quem? São as mulheres. Então, no início de 1917, a gente vai perceber várias manifestações, protestos, greves lideradas por mulheres que começam a reivindicar o quê? A saída da Rússia da guerra. Por quê? Porque os homens estão morrendo, toda a produção russa agora está voltada para a guerra. Isso quer dizer que a produção de alimentos, ela também diminuiu. Isso agravou a crise econômica, agravou a crise de fome que já existia na Rússia. Então a gente tem um aumento significativo de oposição ao czarismo. Pois é, esse foi o tiro no pé de Nicolau II. A participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial vai acabar com o governo de Nicolau II. Mas isso a gente vai ver na segunda parte da Revolução Russa, que eu vou passar para vocês na semana que vem, tá bom? Um beijão, qualquer dúvida pode mandar para mim, tá? Beijo, tchau!